e polissacarídeos, que são carboidratos, formados pela união de muitas moléculas de monossacarídeos. Vocês podem perceber que é uma sequência. Mono vem de simples, são só açúcares simples. De 2 açúcares no cada, fica de vem de 2 monossacarídeos. E poli, que são vários, é a união de 2 monossacarídeos. Então é uma sequência, né? Que vem ficando mais complexo. A gente vai ver agora detalhadamente cada um desses tipos de carboidratos. Os monossacarídeos são os glicídios mais simples. A fórmula geral de suas moléculas é CH2ON. Os nomes dados aos monossacarídeos dizem respeito ao número de átomos de carbono da molécula. A gente vai ver agora, de acordo com o carbono da molécula, como é que vem classificado. Triólis contém 3 átomos de carbono. Então, você já dá para perceber, olhando aí no livro, que fica no C, que é o carbono, né, que é representado pela letra C, está preso. Tetrose, que vem de 4 átomos de carbono, fica C4 na composição, além do hidrogênio e do oxigênio, né? Mas como a gente está vendo aqui a parte do carbono, então vamos prestar mais atenção nessa parte aí que aumenta o número da quantidade de átomos de carbono. Pentose, 5. Hexose com 6 átomos de carbono. Para os organismos, os principais monossacarídeos são as pentoses e as hexoses. No caso, tem 5 átomos e 6 átomos de carbono. Dentre as pentoses, existem 2 particularmente importantes, a ribose e a desoxirribose, que participam da constituição dos ácidos nucleicos, respectivamente do DNA e do RNA. Pentoses são importantes também em etapas da fotossíntese. Nesse caso aqui do RNA e DNA, vocês vão ver mais à frente, quando vocês forem estudar a genética, que eles são formados por essas pentoses e hexoses, né? Ribose, RNA, que vem do ácido ribonucleico, e o DNA, ácido desoxirribonucleico. Então, assim, vai com uma quantidade que compõe. E, importante nas etapas da fotossíntese, sabem que a fotossíntese, as plantas com o sol liberam o oxigênio e absorvem o carbono. Como principais exemplos de hexose, citamos a glicose, a frutose e a galactose, importantes de energia para os seres vivos. Vamos ver agora os disacarídeos, que são formados por 2 monossacarídeos. São formados a partir da união de 2 monossacarídeos, a sacarose. A sacarose é a açúcar da cana, chama-se sacarose, a açúcar da cana. É um exemplo de disacarídeo formado pela união da glicose com a frutose. Frutose, digamos que é o tipo de açúcar da glicose, né? Vai conter frutas. Lactose é a açúcar que tem no leite, porque a gente pensa que o açúcar não é o açúcar propriamente dito, mas nas frutas tem açúcar, até no leite tem açúcar. É um disacarídeo formado por glicose e galactose. Galactose, vamos falar, galactose vem do leite. Na reação entre 2 moléculas de monossacarídeo, há a liberação de uma molécula de água, falando-se em síntese por desidratação. Inversamente, na quebra de um disacarídeo, a entrada de uma molécula de água, falando-se em quebra por hidrólise. Processo geralmente envolvido na digestão química de muitos alimentos. Na parte de disacarídeos, eles não conseguem sintetizar na água, então ou tem que ocorrer uma desidratação ou então uma quebra por hidrólise, que é a quebra da molécula para poder ter entrada de água. Os disacarídeos são solúveis em água, mas não são imediatamente aproveitáveis como fonte de energia. Para isso, precisam ser quebrados por hidrólise, dando origem a 2 monossacarídeos, que então podem ser absorvidos. Os monossacarídeos, eles têm, digamos que, afinidade por água, eles podem ser absorvidos por água. Então, no caso que o disacarídeo é a união de 2 monossacarídeos, vai acontecer que, para poder absorver a água deles, vai ter que ter a quebra, transformar esse disacarídeo em 2 monossacarídeos de novo para poder ter a absorção da água. No caso aí, na figura do lado, tem como se fosse esse sistema, que é a ligação glicosídeo. Vendo aí, né, reação entre 2 monossacarídeos originados de um disacarídeo e vice-versa. A síntese do disacarídeo se dá por perda de um hidrogênio
em um hidrogênio e um hidroxilo, separando um monossacarídeo do outro. No caso também, essa quebra de hidrólise vai separar um monossacarídeo do outro, né? A gente vai ver aqui agora os polissacarídeos, que é a união de 2 ou mais monossacarídeos. Várias moléculas de monossacarídeos, principalmente a glicose, unidas entre si, formando extensas cadeias. Alguns apresentam nitrogênio ou H2O em sua forma. São insolúveis em água e podem ser desdobrados em açúcares simples ou hidrólise. Eles também, para poder ser solúvel em água, para poder absorver ou se misturar, eles têm que se desdobrar, tem que haver a quebra deles por hidrólise para virar açúcar simples para poder entrar em contato com a água, né? A insolubilidade dos polissacarídeos é vantajosa para os seres vivos por 2 motivos. Permite que eles participem como componentes estruturais da célula ou que funcionem como armazenadores de energia. Então, quando não há a insolubilidade, vai servir como reserva de energia. Se não conseguir quebrar ali aquela molécula para absorver na água e ser digerida no caso, serve como fonte de energia, mesmo sem quebrar. Como em cada ligação entre 2 monossacarídeos, há perda de uma molécula de água. A fórmula geral dos polissacarídeos formados a partir de hexose é C6, 6 átomos de carbono, 10 átomos de hidrogênio e 5 átomos de oxigênio. No quadro aí que tem no livro, tem os principais polissacarídeos e exemplos de sua forma. Primeiro a gente vai ter os polissacarídeos estruturais, que participam da estrutura, e os que são energéticos, que vai dar energia para o metabolismo do corpo, né? Como exemplo de polissacarídeos estruturais, temos a celulose e a quitina. A celulose é mais abundante na natureza, é um polissacarídeo mais abundante na natureza, encontrado principalmente nas plantas, principalmente da constituição da parede celular. Como vocês ouvirem falar de celulose, célula está relacionada às plantas que possuem celulose. Quitina é um polissacarídeo formado por várias moléculas de glicose e também por um grupo amino, fica NH2. Ocorre na parede celular dos fungos e no exoesqueleto de artrópodes, como insetos, aranhas e crustáceos. No caso da quitina, os artrópodes que são insetos, eles não possuem esqueleto, né? Eles não têm estrutura óssea. Então, a quitina é o que vem dar a formação do corpo, a estrutura do corpo. Por isso que ele está classificado como um polissacarídeo de estrutura. Ele vai fazer com que ele sustente o corpo daquele inseto já que não vai ter osso. Porque no caso aqui de nós seres humanos, o que sustenta o nosso corpo é o esqueleto, a coluna vertebral, as vértebras e as outras partes. Os polissacarídeos energéticos vêm o amido e o glicogênio. O amido ocorre nas plantas e em certas algas, tem função de reserva. Ele tem função de reserva de energia e essas coisas. Glicogênio é encontrado nos fungos e nos animais, tem função de reserva. Como eles são energéticos, os dois, tanto o amido como o glicogênio, têm função de reserva da energia. Vendo aí esse texto que tem carboidratos na alimentação humana, nós vamos ver qual é a importância dos carboidratos para a nossa alimentação. É fundamental incluir carboidratos na nossa dieta. O amido e a sacarose, a glicose e a lactose são importantes como fonte de energia. O polissacarídeo celulose também é importante, mas não como fonte de energia. No caso aqui, sacarose e glicose, que são esses alimentos que às vezes fruta, leite tem, são essenciais para o corpo humano, a alimentação tem que ter. A celulose, como ela está presente em células vegetais, ela não pode ser digerida pelos seres humanos, mas ela vai constituir fibras necessárias para o organismo, ela vai participar da digestão, para que a pessoa não tenha um intestino preso. Então, como a celulose não é sintetizada, e a gente come vegetais, né? Porque planta é um vegetal, como legumes, verduras, a gente come, por exemplo, alface, tudo vegetal, então vai ter celulose. Não vai ser degradada no organismo, mas vai servir como fibras para o sistema digestório, né? Lipídios.